Boa noite, sou Sheila Quintaneiro e vou começar agora a parte da palestra sobre Ayurveda e os doshas e alimentação e como isso pode ajudar também na prática do yoga, não é? Eu vou aqui me acomodar um pouquinho, porque também temos pessoas aqui presenciais, né? Vamos cantar um pouquinho Om, só para concentrar nesse momento, inspirando. Então, hoje na parte da manhã nós tivemos a doutora Mara Rúbia falando das ervas e como algumas ervas podem acalmar a mente e como isso ajuda na parte do yoga. E então, agora a gente vai ver como que a alimentação pode auxiliar, não é? E no Ayurveda, a questão da alimentação, ela é muito assim dirigida, não é, para o dosha. E na verdade, ela também é individualizada, não é? Não é só assim a questão vata, pitta ou kapha, porque a pessoa pode ser bidosha, a pessoa pode ser tridosha, não é? E isso vai ter uma alteração, né? No caso do dosha vata, por exemplo, muitas pessoas, principalmente nas cidades grandes, assim, eu já tive alunas quando o Shiva Studio era lá em Laranjeiras, que às vezes não tinha tempo de almoçar e jantar. Eu já passei por isso, já passei por períodos da minha vida em que eu era estudante, trabalhava longe, e que eu botava uma maçã, comia qualquer coisa, e isso daí era bem assim, uma realidade. E acabava dando problemas na minha saúde também, né? Porque, por exemplo, o dosha vata, ele precisa, principalmente quando é jovem, de almoço e jantar e de comidinhas que sejam quentinhas, que tenham qualidade, que tenham uma quantidade boa de proteína, porque o vata ele é um dosha frio, ele é um dosha muito acelerado, então ele precisa de ter também calma na hora que ele está almoçando e, se for possível, ele possa jantar. Depois eu comecei a ter um pouco mais de consciência na minha alimentação e passei a levar alguma comidinha que a minha mãe preparava e eu levava e tentava negociar para esquentar. Tinha uns bares na faculdade, aí eu trouxe uma comidinha, tipo uma marmita, posso esquentar aqui? Então, isso ajudava a eu me sentir melhor. Então, pensando também, no caso eu sou vata pita, mas um vata original tende a ter intestino preso. Às vezes eu estou numa consulta e pergunto, como é seu intestino? Ah, meu intestino é ótimo. Ele é certinho. Eu vou uma vez por dia. Uma vez por dia não é suficiente. O ideal é que a pessoa vá, no mínimo, duas. Né? Se puder ir três, né? Já que faz três refeições, então o ideal é ter três, evacuar três vezes. Porque entra, precisa sair. Porque se não sai, o que vai acontecer? Vai ficar ali acumulando. Né? E isso daí é uma coisa muito importante para atentar para o vata. Por exemplo, o yoga, já são 45 anos que eu pratico yoga, então frequento as salas de yoga e como professora desde também muito tempo, mais de 40 anos. Então, eu também observo o comportamento, né, das pessoas e acabo conhecendo também um pouquinho sobre elas, né, os meus alunos, ou então quando eu era aluna, essa relação que a gente também tem com as pessoas. E vejo que a maioria numa sala do yoga são vata, né? Porque o kapha, ele normalmente, ele assim, ele até se registra no yoga porque dizem que ele tem que fazer exercício, mas acaba que ele é,
se matricula e acaba não indo lá para fazer o exercício, porque o Kappa ele tende a ter uma preguiça de se exercitar, né? Então, é, ele precisa de ter essa alimentação para ele poder estar nutrido, não é? E numa sala de yoga, você vai estar vendo essas pessoas vata. Eu me lembro que teve um período que eu achei que seria interessante colocar yoga e vegetarianismo. E falava para os meus alunos essa questão da importância de ter os horários para se alimentar e a questão do vegetarianismo. Então, foi bem interessante e a gente ia para a cozinha. O estúdio tinha uma cozinha grande, então a gente, acho que na sua época a gente tinha, né, esse módulo. A gente ia para a cozinha e eu fazia as comidinhas. Por exemplo, hoje eu fiz uma das comidinhas que é uma comidinha tipo curativa, né, que é o kitchery, em que ele tem vários temperos que aquecem, é nutritivo, com arroz e com legumes. Então, é uma das comidinhas que são recomendadas. Eu me lembro uma vez também que a gente recebeu uma médica, ela e o marido dela, indianos, para dar palestra. E aí eu senti que ela estava assim um pouco abatida. Eu falei, tá tudo bem com você? Ai, não, o fuso horário aqui é trocado e a comida de vocês não tem gosto. A comida de vocês é doce, não tem tempero. Eu falei, mas hoje a senhora é convidada para jantar, que eu preparei uma comidinha, né? Eu já tinha ido à Índia, já estava com as receitas e tal. E aí fiz kitchery, aí fiz uns vegetais ao curry, aí fiz samosa, fiz um mango chutney. E aí ela começou na crítica dela. Mango chutney no jantar? Isso é uma fruta. Era melhor que fosse no almoço. Tudo bem, até a gente fala isso no Ayurveda, que não é legal comer frutas. Só que no caso, era um mango chutney bem aquecido, condimentado, né? Normalmente você não come as frutas esfriar, esfriar o seu organismo, né? E o vata, de preferência, uma fruta cozida e condimentada. Tipo assim, uma bananinha da terra, né? Pode tomar um lanche, um café da manhã, cozida. Eu adoro fazer isso no lugar. Banana da terra cozida, e aí eu boto um pouquinho de cardamomo e um pouquinho de canela, né? Às vezes um pouquinho de gengibre também, né? Em pó. E fica uma delícia. Então, e ela falou, bastava um kitcher. O kitcher é uma refeição completa e prática. Ela me falou, né? Essa médica, doutora Gita Auro Prêmio. Então, assim, bom de ir para a Índia, às vezes eu ia levar meus alunos para a Índia, na verdade, a maioria dos tratamentos eu já tinha dado no curso. Mas esse Indian Way, né, essa coisa de você ter essa convivência, de ver a realidade deles, né, de ver como eles se comportam, ver a rotina. Tinha uma coisa nos cursos que eu achava interessante, a gente tinha aula de manhã cedo, né? Não era nem tão cedo assim, ainda dava tempo de ir no Iyengar. Eu fiquei 21 dias fazendo curso de Ayurveda e a gente acordava assim cedo, aí uma galera resolveu ir comigo, acordava 5 horas para poder estar 7 horas do outro lado da cidade para fazer a aula do Iyengar de manhã. Né? Depois voltava, tinha aula às 10 horas, e aí tinha um intervalo enorme. Depois a gente tinha aula à tarde. Era a hora do almoço. E aí eu via que as lojas, eu fui comprar, estavam as lojas fechadas. Porque aqui a gente fecha na hora do almoço. Eu não tinha entendido por quê. Depois compreendi que eles têm essa hora do almoço, porque normalmente as firmas não dão comida. Então a pessoa tem que ir em casa comer. Então a responsabilidade das esposas, das mulheres, é enorme porque elas têm que preparar essa comida para elas, às vezes são professoras, as terapeutas, as médicas vão em casa para preparar comida para elas, para o marido e para os filhos, né? Que estão, às vezes, no trabalho e tal, porque normalmente não tem. E lá na Índia não tem leis trabalhistas. Quer dizer, deve ter alguma, mas tem muito pouca, né? Então tem essa questão que eu falei, então não é a hora da siesta. Porque no México tem a hora da siesta, vai todo mundo dormir. Mas na Índia não, tem essa questão social, né? Então a mulher tem uma responsabilidade muito grande na questão da comida, né? Tem aquele filme até o Lunchbox, que ele que não tinha uma esposa para fazer a comida para ele pagava um carinha da esquina que cozinhava para fazer a comida, né? Aí tem uma troca das marmitas. E é muito interessante esse filme, Lunchbox, tem no Netflix. Enfim, então o Vata tem essa questão, né? Eu tenho um filho meu, Vata, então sempre procurava que ele almoçasse, que ele jantasse, bem que o meu filho Pida Gaba também gostava
também de almoçar e de jantar, porque ele malhava, precisava. E durante muitos anos eu almoçava e jantava. Depois que eu fui ficando mais velha, eu descobri que também jantar, e eu já não tendo tantas atividades físicas nesse horário do jantar, que era melhor fazer um lanche para não engordar. Porque quando você fica mais velho, você tem que diminuir a quantidade de comida. Se você diminui a quantidade de exercícios físicos, e olha que eu faço bastante, ainda dou bastante aula de yoga. Mas com essa pandemia, realmente eu diminuí meu ritmo das aulas de yoga, né? Então, e também caminhar onde eu moro, eu tenho um pouco de medo, porque é muito no meio do mato, né? E aí eu tenho medo, lá tem cobra, tal, tem gambá, tem ouriço. Agora eu tô em Trancoso, que é outro meio do mato, né? Mas esse Trancoso também tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu ando lá no quintal e fico pensando se não tem cobra, né? Mas os bichos têm mais medo de você do que você. Mas se tu pisa neles e não vê, ele é uma mordida. É difícil. É difícil. Mas enfim, caminhar É difícil, mas pode acontecer. pode acontecer. Então, o que eu procuro fazer? Na hora de eu fazer o meu lanche da noite, procuro comer coisas também nutritivas, não uma quantidade maior, eu deixo para arrumar algumas coisas da casa. Vou lavar a louça, vou organizar aquilo, né? Eu procuro me mexer, né? Assim, alguma coisa que eu tenho que fazer, organizar, para mexer, já que eu acabo não saindo, né, para caminhar. E o Vata, ele tem um horário de entre as refeições menor, né? Então ele procura, assim, toma café da manhã, pode ter uma colação, aí depois ele vai para o almoço. Se ele pratica yoga, é melhor ele não comer, né? Pode até tomar um chazinho, assim, mais cedo, porque também se for em cima da hora vai fazer uma astanga, aí vai ficar aquele chá voltando. Então, o ideal é não comer, faz a prática, aí depois você vai e faz a sua comida. Faz o seu lanchinho. Aí depois você tem o almoço e tal, e procura não lanchar muito tarde, né? A Índia recomenda você, lá o Ayurveda, a não dormir também muito tarde, né? Mas, por exemplo, agora que eu tô mais velha, eu só durmo 6 horas de noite. Eu não consigo dormir mais do que 6 horas. Eu sou vata, eu durmo, a gente estava comentando também sobre isso, né? Então, eu procuro dormir para poder acordar 5 horas, 5 e meia, né? Então, para ter essas 6 horas, porque aí já tem que dar aula de manhã, 7 horas, não estou dando aula. Às vezes, quando eu consigo, de dia, eu faço também as caminhadas de dia. Estava no ritmo, assim, de fazer caminhadas durante o dia, também foi interessante. Ou na praia, né? Ou caminhando assim. Às vezes também vou remar. Tinha dias que eu estava fazendo canoa havaiana. Aqui em Trancoso ainda não consegui me organizar. Adorei fazer canoa havaiana, né? Muito bom, mas só que trabalha mais o remo trabalha mais o braço. Aí eu procurava, depois da remada, caminhar também para fazer o exercício aeróbico, né? Se bem que agora eu estou dando aula também de vinyasa, ashtanga, tem um pouco de aeróbico, não tanto quanto uma caminhada, mas também tem, né? E assim, e já o pita, os intervalos é menor. E normalmente o pita ele não gosta dessa história de colação, fazer lanchinho. Ele gosta de comer também comida. Ele gosta de tomar um bom café da manhã, ele gosta de almoçar e ele gosta normalmente de jantar ou então fazer um bom lanche, né? Então, aí vai depender se é bidocho ou não. Normalmente o pita ele tem um bom intestino, então ele não acumula muita gordura. O problema do pita é que ele come muito e ele acha que ele tem um poder digestivo bom porque ele é o que tem o calor. E Agni, o fogo digestivo, é o Agni. Não que a gente tenha só Agni no estômago, a gente tem Agni em todos os tecidos, 7 dados, tecido do corpo, nós temos os Agnis, porque são as enzimas. Né? Então, cada sistema, cada molécula tem determinadas enzimas, e são esses Agnis. Tem os Agnis dos 5 elementos, né? Os Buta-Agnis. Então, a gente tem Agni. Então, o Pita, ele tem muito Agni. O problema é quando ele fica mais velho, que ele acha que pode continuar comendo aquela mesma quantidade. Ele não pode continuar comendo aquela mesma quantidade, porque o metabolismo de todo mundo diminui. Então, ele também tem que diminuir, senão ele vai engordar, vai aumentar o colesterol dele, pode vir a ter diabetes se ele continuar comendo aquela quantidade enorme de comida que o Pita tende a comer, né? Então, ele já pode comer assim mais saladas, mais coisas cruas, porque de vez em quando eu tenho os embates, já participei até de mesa de discussão da alimentação viva, né? Que ela é ótima, a alimentação viva, a salada é super legal, germinar os alimentos é super legal, mas depende do dosha. Uma vata original, ela não pode comer só comida viva, ela vai ter problema. Ela vai ter problema. Agora, tem pessoas que fazem a alimentação viva e botam os condimentos, é a saída. Né? Se a pessoa quer realmente fazer alimentação viva, ela tem
que pesquisar e colocar a canela, o cardamomo, a pimenta para aquecer essa alimentação, porque a alimentação viva ela vai resfriar o corpo, né? Mas eu sei que tem umas sopinhas, tem umas coisas mais quentinhas que não chega a ferver tanto. Enfim, tem que ter muita atenção o Vata em relação à alimentação viva. Ele pode até fazer na hora do almoço, café da manhã e no verão. Mas aí quando muda a estação, por exemplo, né, eu estou aqui, não estou até porque estou na Bahia, mas mudou a estação, tem que mudar a alimentação. Aí a gente começa a pensar em sopinhas de noite, né? Coisinhas mais quentinhas. O sanduíche já vai ser melhor, um sanduíche quentinho. De manhã, em vez de comer uma fruta com granola, de repente você já vai pensar num mingauzinho com frutas dentro e com canelinha, não é? E o pita já não tanto, ele sente calor, ele não gosta desse papo de mingau, nem esse papo muito de sopa, mas que ele coma uma comida aquecida com sal, ele vai gostar, não é? Isso também. E os intervalos da alimentação são maiores. O capa, o intervalo. Você quer fazer alguma pergunta? Não, não. No capa, ele já vai ter um intervalo maior entre uma alimentação e outra. Porque ele tem, a gente brinca até assim, é uma coisa meio de ruminar aquela comida, né? Ele demora, o Agni dele também não é tão bom quanto o do Pita, mas ele gosta de comer a quantidade, né? E até eu fiz uma live também, depois é que eu me toquei, que eu fiz uma live também sobre alimentação essa semana. Então, eu vejo. Deu uma engasgada. Ficou um pouco seca. Olha o Vata, sem água. Eu vou precisar de um pouco de água. Ali, ó, tem uma água. O Vata tem isso. Às vezes esquece de beber água, fica falando muito, né? Então precisa de uma aguinha para molhar a garganta, né? Então Vata precisa, muito obrigada, de beber água, líquidos. O Pita não esquece disso. Eu tenho várias amigas pitas, elas andam com uma garrafinha de água onde elas vão, porque elas sentem sede, porque elas sentem calor, elas suam muito, né? Então isso é super importante ter a água também e os líquidos, né? O capa ele já não é tanto da história de água, porque ele tende a reter líquidos. Então isso é uma coisa super importante, essa questão do dosha, porque às vezes você vai fazer um plano de dieta, tá? Você tem que beber 3 litros de água por dia. Depende do dosha, não é? Um vata, ele pode até beber isso. Um pita mais ou menos, porque ele também é feito de água, ele é o fogo a água, né? Ele bebe água, mas ele tem que ter uma quantia também. O capa, ele não vai beber tanta água, ele não vai sentir tanta sede. Ele é um dosha frio, mesmo que ele seja mais gordinho, ele tende a sentir frio, né? Se for um capa legítimo, capa. E ele tem esse problema de retenção de líquidos. Às vezes eles ficam inchadas, as articulações são inchadas. Então, vem praticar yoga, são bem flexíveis, porque também tem gordura na articulação, mas tende ao inchar. Por exemplo, nesse caso, até a Pavana Muktasana, né, que é aquele trabalho de mexer com as articulações, as mãos, os pés e tudo mais, é interessante no caso, por exemplo, do Vata para aquecer, não é? Do Pitta é bom para O que é isso que apareceu? do Pitta, ele pode ter essa questão de a Pavana Muktasana não é tão necessária para ele, porque ele já tem uma certa gordurinha e ele também já se é aquecido. Agora o capa precisa, porque ele tende a inchar e porque ele é um dosha mais frio, né? E aí tem essa questão dos intervalos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a dietética, tinha essa questão de falar para um capa que ele não pode tomar café da manhã. Eu falei, ai, coitado, ele não pode tomar café da manhã. Como é que eu vou falar isso, que ele não pode tomar café da manhã? E aí eu comecei a entrevistar as pessoas. Olha, o ideal é você não tomar o café da manhã. Não, eu não tomo café da manhã. Não tomo café da manhã. Aí eu descobri que os capas não tomam café da manhã. Eles não fazem questão. Eles acordam lentamente. Eles preferem almoçar. Não é? Eles gostam também de ficar à noite acordados. Então eles dormem, se for possível, se não for uma questão de trabalho ou de ensino, eles vão acordar mais tarde. Né? Eles tendem a ser notívagos.
E aí eles já vão partir para o almoço, né? E é essa história que a Ayurveda fala para o Kapha, que é melhor ele não tomar café da manhã, fazer exercício de manhã e almoçar, né? E, e aí depois ele dá um bom intervalo e ele janta, né? Ou faz um lanche. E depois não vai comer mais tarde. E eu já vi até aconselho de passar, vai passear com o seu cachorro, né? Vai fazer alguma coisa de noite, né? Vai sair para andar, sair para caminhar e não ficar jantar e ficar parado, né? E no caso do capa, a comida dele deve evitar o quê? Os carboidratos realmente que vão tender a virar mais açúcar, né? Então ele comer mais legumes e as frutas também elas podem ser um pouco assim cozidas, porque ele também tem essa questão do dosha frio, né? E usar os temperos. Então, o capa precisa de tempero, né? Ele é o que mais pode usar todos os temperos, abusar da pimenta, é com ele mesmo. E alimentação adstringente e alimentação apimentada, né? Quente. O pita já não é muito bom comer muito tempero, né? Eu estou na Bahia, o pita não vai gostar muito de comida baiana, porque são muito apimentadas e ele tende a ter diarreia que ele já é aquecido, se encher de pimenta e condimento, ele vai tender a ter a diarreia, né? Um pita legítimo, pode ser um pita vata, né? E no caso, em relação à própria prática do yoga, né? O pita, eu sei que eles gostam normalmente do Iyengar, que tem toda uma correção, alinhamento e tudo mais, né? Mas o pita também ele precisa de alguma coisa lúdica, né? Não pode ficar, pode não ser só a prática, mas a questão de ter alguma coisa também mais lúdica, senão acaba ficando muito rígido, né? Que às vezes são práticas muito rígidas. Então ele precisa um pouco do yoga nidra, de uma meditação, né? É importante também para essa prática do pita. E o kapha era melhor, é o melhor doce para fazer o ashtanga, né? Porque ele precisa fazer o ashtanga para não engordar, porque ele tende a ganhar peso. Então, mas nem sempre eles gostam. Seria o ideal. O Vata adora a Ashtanga, né? Mas às vezes ele se machuca. Já tive alunas, quando eu dava aula regular do Ashtanga, que acabava vindo a reclamar das articulações, né? Então eu falava, ó, você tem que se alimentar mais, porque é uma prática que eu já tive pesquisando, você pode gastar até 500 calorias numa prática de Ashtanga. Entende? Então você tem que repor aquilo. Então, o Vata, para ele fazer uma prática de Ashtanga, ele tem que se nutrir bastante, né? Para ele poder aguentar aquela prática, né? E uma questão de preparar a comida, não é? O Kapha pode, quer dizer, desculpa, o Vata pode também comer muita coisa ligada às nozes, a comida mais oleosa, que aí ele vai também olear as articulações dele, comer um pouco de gordura, uma gordura de qualidade, né? Tipo assim, o óleo de gergelim é um óleo bom, né? Para ele se alimentar, ele é quente, temperar na comida, usar bastante temperos amornantes, não muita pimenta. Eu achava que engraçado que o Vata não pode comer pimenta e o Kapha pode. Aí eu tive uma experiência prática, que às vezes a gente pede isso a Deus, aí Deus manda aquela coisa e você, às vezes, a experiência é dolorosa. Eu estava com um grupo dando culinária ayurvédica, mas ao mesmo tempo eu tinha que servir comida para elas, porque o pessoal que servia na Praia das Caravelas não estava entregando. E eu estava preparando a comida. E tinha comprado pela primeira vez o arroz negro, que até que descobri que é tipo uma gramínea, não é exatamente um arroz. Eu fiquei encantada, apaixonada pelo arroz negro que ele gerou um caldo, tipo caldo de feijão. Falei, nossa, vou botar a pimentinha que eu tinha feito, dedo de moça, orgânica, que estava ali curando já há muito tempo, e ela ficou muito forte, eu não me toquei. Botei para as meninas que foram bebericando, só que eu estava fazendo a comida, em vez de bebericar o caldinho, eu virei o caldinho. E na mesma hora, igual agora, deu uma secada, né? Mas secou muito, fechou a minha glote. A pimenta era forte, fechou a minha glote e eu não conseguia respirar. Tipo que nem um engasgo que você não consegue respirar. Foi assim, fechou a glote. E aí, claro que eu consegui ter aquela calma que o primeiro pensamento foi assim, eu vou cair dura porque minhas alunos não sabem dirigir. As alunos que estavam lá não sabiam dirigir, eu tive que pegar elas tal, lá na entrada do condomínio, isso em Búzios. Eu falei, vou cair dura aqui, vou morrer. Porque eu não estava conseguindo respirar. Aí lembrei que quando a gente engasga,
bebe água, né? Come um pedacinho de pão e respira pela narina, né? Aí eu consegui me dominar ali, respirei com calma, fui bebendo a água, aí destampei. Aí eu descobri o que a pimenta faz com vata. Ele seca a garganta. Está escrito no texto, seca, mas não estava escrito, né? Do que eu já tinha estudado, que seca essa região que é úmida e seca no vata. O capa não, porque ele já tem muita umidade nele, né? Ele é água com terra, então ele já tem essa umidade. Então tem esse detalhe. Então, assim, nozes, amendoim, tudo isso que é mais gordurosinho, o vata também pode abusar, que vai ajudar também a melhorar assim o intestino dele, né? Eu tenho que ver aqui um pouquinho, que eu também estou coordenando um pouco as atividades, até que horas vai aqui a minha palestra. Só um instantinho para saber a próxima atividade. A gente vai agora para o Cânticos de Mantra. Então, é isso. Se vocês puderem ficar um pouquinho para a gente cantar, vamos cantar juntos. Temos um convidado. Namastê. Namastê. Que bom poder ouvir. Eu quero te dar eu trouxe um presente para você.